Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 10/1/2022, meio-dia e 39. Eu desejo uma excelente semana a todos, muita saúde e paz. Caros, eu vou começar os trabalhos com aquele racional que a gente vinha fazendo na semana passada, né? Eu falaria no racional de compra agora a 11.000, quem dera, né? A 101.980. Vamos abrir o livro de ofertas aqui, o Engato 22. Eu vou reduzir aqui na tela para vocês. Então, se a gente estivesse numa sala, numa imersão, alguma coisa do gênero, falaria em compra com possível busca pela máxima do dia. Eu acho que ainda hoje pode buscar 103.405. A gente acertou um racional de manhã, né, de movimentação curta, depois o mercado devolveu, mas a gente está treinando aí para em seguida, logo menos a gente vai voltar com as operações day trade. Então, nós temos aqui os vendedores e compradores duelando na região de 102 mil pontos, né? Um pouco mais de pressão na venda, 56%. Eu vou traçar um suporte aqui a 101.855, mas aí o cartezinho, além de não marcar o volume, também está com as interações suprimidas. Daqui a pouco normaliza aqui. Mas percebam que tem um suporte, né? 101.890 e tem tudo para montar fundo por aqui. Porém, entretanto, todavia, tem um ombro, cabeça a ombro aqui, a neckline é justamente essa região. Se acionada, aí a venda vai levar vantagem, só que a gente pode ter um fora da banda dentro da banda, e nós temos também a parte baixa de uma mistura de canal com alargamento aqui na tela, isso pode fazer a diferença. Eu vou começar hoje falando dos ativos fixos, que nós temos aqui no gráfico, falando inicialmente de Ambev. Então nós temos aqui a Ambev 3, né? A Ambev agora está realmente pressionando a parte baixa de uma LTA. Tecnicamente pode fazer sentido uma compra por aí, né? Então, eu acho que aqui é uma situação que pode sim favorecer uma posição de compra. Aí nós temos B3SA3. Uma situação que eu acho que favorece mais a compra do que a venda. Me parece aqui um fundo duplo, padrão dentro da banda, fora da banda. Simetria em V, isso daqui é um engolfo. Então favorece mais a compra, né? E eu entendo que nós temos uma pinça de fundo em Banco do Brasil, portanto, um horizonte importante aqui para subir. Aqui, deixa eu ver, ó, 30 com 14, 30 com 10. Aqui tem um gap. Esse gap pode sim, agora voltou aqui as interações. Esse gap ele pode sim ajudar a puxar esse preço para cima. Aí temos Bradesco, né, sob efeito de um fundo duplo com eixo a 19,54. Acima de 20 com 37, a tendência é cumprir aqui o W e provavelmente testar o 21,57, que é o ponto que libertaria o ativo aqui de um triângulo, né? Ó, fundo, topo, topo, fundo, né? Nós temos Itaúsa. Eu entendo que essa figura ela quebra o desenho de topos e fundos descendentes. Aqui, por exemplo, né, na virada de outubro para dezembro, não quebrou. Agora sim a gente já vê fundo mais alto que o anterior.
E no caso de TUB, acho que tende a desenvolver uma movimentação de recuperação, porque está sob efeito de um fundo duplo, de um W, acionado a 21,68, tem alvo a 23,77. O que é importante? Cumprindo o W, vai romper essa LTB, que conecta os topos em setembro, outubro, novembro, quase aqui em dezembro também, né? E aí a gente tem SAMB. Deixa eu só responder um negócio para minha equipe aqui, pessoal. Rapidinho aqui. Muito bem. Então, Santander também acho que dá uma sequência aqui numa formação de inflexão, né? Eu estou bem otimista em relação ao ativo. E aí nós temos o índice setor financeiro, que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai romper aqui uma cunha. Perfeito? IMAT, índice de materiais, mostrou bastante resiliência, tem as bandas de Bollinger ultra justapostas, né, também apertadas, a boca do jacaré fechada, quando abrir deve ter um movimento forte. Como o movimento anterior foi de alta, a tendência é que dê continuidade, então estou bem otimista e acho que o IMAT vai impactar positivamente os ativos aqui no Brasil. E o IMOB tá lá no chinelo, né? Eu acho que quem tem ações aí de varejo, consumo, não tem outra coisa a fazer. Eu acho que não vale a pena sair nesse patamar. Acho que vai ter que ter um pouco de paciência. Eu acho que qualquer modificação em carteira, zerar a posição, o investidor tem que esperar o mercado subir a 108, 109 mil pontos, porque senão seria uma atitude precipitada. Ele estaria, por exemplo, zerando uma compra perto de um fundo, na minha visão. É o mesmo caso aqui do Small 11, né? Small 11 é a mesma coisa. Vamos ver se a gente consegue traçar. A gente tem aqui uma LTB. Vamos ver se a gente consegue traçar uma reta. Se a gente entender isso aqui como uma cunha, precisaria reagir rapidamente para que a gente tenha a ideia de uma cunha de baixa, né? Que geralmente é uma figura que tem a sua parte alta rompida e é um padrão de reversão. O volume chama a atenção, né? Mas precisaria reagir desde já. E tem o índice de consumo, que ainda não denota fundo. Vamos ver se a gente consegue traçar aqui uma linha a linha de retorno ainda não teria sido tocada, né? Porém, entretanto, todavia, acima de 3.584, haveria aqui um falso acionamento de pivô de baixa. Ok? Tá difícil de eu conseguir trabalhar porque cada hora é uma pessoa me acionando aqui. É um começo de ano bastante intenso, digamos assim, né? E apesar de eu levantar mais cedo e dormir mais tarde, cada hora é um problema que me trazem aqui, as pessoas muitas dispersas. Deixa eu só responder aqui, pessoal. Só um segundo aqui. Muito bom. Maravilha.
É o cara do caminhão que grita lá fora. É o início de ano realmente daqueles bem desafiadores. Então vamos lá. Vamos para o índice de energia. Se a vida não tiver desafios, né? Bom, o índice de energia é a mesma coisa. A gente vai tentar aqui traçar uma linha de retorno. Aqui no passado serve apenas para estudo, né? Teve um ombro, cabeça, ombro. Esse gap aqui ajudou a puxar preço. Aqui eu não acredito que uma linha de retorno... Vamos ver se faz algum sentido aqui. Não faria sentido. Ou se fizer, estaria longe ainda de ser tocada. De repente, se o mercado trabalhar com essa expectativa e começar a inverter, pode ter alguma correria na ponta compradora, principalmente se trabalhar acima de 74. Teria aqui 72488. 72488. Aí teremos Petro a seguir. Eu prefiro Enalta e Prio, né? A Petro está numa região de suporte, isso é fato. Temos aqui a Vale. A Vale está na parte alta de Marubuzu. Eu não acredito, por exemplo, que ela devolva ou que ela inflexione para baixo. Acho que Vale é para cima. Correções, na minha visão, devem ser entendidas como oportunidade. Aí temos China 11. China 11 sim tem uma composição aqui que favorece a ponta compradora numa região de duplo suporte. Aí temos Curi, né? Esses ativos são ativos que o investidor vai ter que ter paciência também. Quando começar a recuperar, acho que vão ficar passando semanas, meses em alta, né? Curi, Melk, Localweb também. Mas vai ter que esperar um movimento de inflexão, né? Onde os drivers devem ser modificados. Gerdau, um pouco mais resiliente, deve formar fundo nos topos anteriores, é uma ação defensiva. Na minha visão, está armando um W aqui. Então tem aqui o 20 com 26,73. Né, rompendo esse W aqui, deve jogar o ativo a 30,45. E a gente tem os juros, né? Os juros fizeram o padrão da alavanca, romperam esse W. Será que vem nos 12,300? Eu acho difícil. Mas enquanto estiver subindo aí firme e forte, é uma possibilidade real. Mesmo porque rompeu uma LTB, né? Que a gente tem aqui na tela. Somente a perda da média de 5 inicialmente, adentrar as bandas de Bollinger, poderia colocar em xeque essa movimentação e aí teria um pullback na linha de tendência de alta rompida e também na média de 21. Aí temos o dólar, né? O dólar ainda tem um ombro, cabeça, ombro e um topo mais baixo. Então fica um pouco indefinido nessa região. Tem uma LTA traçada em azul e esse triângulo traçado aqui num roxo, né? Um pouco mais reforçado. E no intraday a gente tem uma reação forte com cruzamento de média. Eu penso que não faz sentido deixar esse estudo mais aqui marcado. O oco também já fez o efeito dele, apesar de limitado. E aqui a gente tem uma LTB de referência, né? Então essa LTB está aqui traçada, é uma região que pode sim formar um topo. Se começar a descer o dólar para 5.700, 5.690 e o mini índice pular para uns 102.500, 103 mil pontos, a gente pode entender como topo no índice, como um topo no dólar e um fundo no índice. A Ibov, nós temos
A ideia aqui de um oco invertido está bem perto da mínima da semana anterior, né? Eu acho que tende a respeitar essa região. BOVA11 é a mesma coisa. Tende a respeitar as mínimas recentes. As últimas 4 sessões praticamente bateu a mesma mínima, né? E no mini índice está no mesmo patamar que a gente fez o racional, né? 101.980. Eu penso que tem um potencial grande. Inclusive, se romper 103.720, tem a figura aqui, um W que projeta 107.245 de forma até rápida, até celery. E tem o mini índice na parte baixa aqui de um canal, vamos ver essa região. Cento e 101.860, 101.855. Desculpem aqui. Então, 101.855. É um ponto, sem dúvida nenhuma, de referência. Né? Eu acredito que vai formar um fundo por aqui que vai até ter uma certa reação até o fim da gravação. Agora o que eu vou fazer? Prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Então vamos ver aqui. Nosso querido amigo Almir Lima. Olá, professor. Muito obrigado pelos estudos. A China está coibindo o capital externo no país e agora parece começar um afrouxo monetário via expansão de crédito e queda de juros. Isso pode ser bom para as matérias-primas, em especial minério de ferro? Eu acredito que sim. Como o estrangeiro não pode alocar recursos diretamente no país asiático, ele pode alocar em vale. Essa é uma teoria que eu tenho, né? Um assunto que faz tempo que eu não abordo, muito bem lembrado pelo nosso querido amigo Almir, né? E a fim de pegar essa onda expansionista, é claro, com isso o índice pode de fato subir uma máxima histórica. Você vê uns filmes e fortes na luta, excelente final de semana. Uma das teorias que eu trabalho é justamente essa, né? Que muitos investidores, eles preferem fazer uma exposição via Brasil do que via China direto. É uma das razões pelas quais nós temos Semin 3. Né? Mas é claro que no caso da Vale seria beneficiada também. Então, muito inteligente, extremamente oportuna a sua abordagem. E eu acho que não poderia vir num melhor momento aí. Parabéns pela abordagem, ela é oportuna e eu acredito que sim. Rafael Oliveira Nunes, seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado, querido amigo. Olá, Wagner. No último vídeo, o Gustavo comentou, a Bolsa Brasileira está muito semelhante à Bolsa da China. Você analisou o índice de Xangai. Eu acho que nos últimos 6 meses, o índice HK50 de Hong Kong parece ter mais em linha com a nossa Bolsa. Por isso que eu falo, pessoal, detone nos comentários, comentem, participem, que aí nós aprendemos juntos. A HK50 estaria num forte suporte semanal e mensal e num retângulo no diário. Eu vou estudar, ok? Talvez seja interessante analisar a HK50 com mais frequência, pois a sua recuperação deve guiar o IMAT. Maravilha! Vamos fazer isso, então? Por outro lado, o índice de small caps depende da inflação, Covid, eleição, concordo com você. Diante da ter certeza, talvez seja interessante trocar uma ou duas small caps. A gente já tem, né? Então nós temos Gerdau e Semin em carteira já. Na verdade, a Gerdau está na carteira Desafios. E a Semin está numa das carteiras, eu vou olhar depois. Então, HK50, ambas já estão. Deixa eu colocar aqui Hong Kong, não apareceu para mim com esse código. HK50 não apareceu, talvez seja outro código aqui. Deixa eu colocar Hong Kong. Aí que tá, né? Qual que seria o código? Qual que seria o código aqui? Se você souber o código
Aqui no TradingView, aí facilitaria para nós. Aí eu prometo que eu estudo... Será que é Hang Seng? Eu acho que é, né? Será que seria essa? Bolsa de Hang Seng? Depois me confirma se é essa, ó. Se for, tá rompendo aqui um fundo duplo. Né? E seria um sinal fantástico. Depois só me confirma se é essa, por favor. Ok? Então vamos lá. O Luiz Gomes. Wagner, tudo bem? A pegada ESG em cima das empresas de carvão mineral parece produzir fatos curiosos. Será que a oportunidade em ARLP já passou? Ele pede o gráfico. Uma ótima semana para você. Tudo de melhor. ARLP. Allianz Research Partners. O ativo ele está numa condição que não é uma condição ideal, só que está rompendo o pivô de alta no semanal. De repente um cenário de correção, ou para quem de repente segura a onda numa mudança contrária, agora mundo ideal, né? Se vier nos topos anteriores e respeitassem como média de 21. Daí eu acho que seria uma situação interessante para comprar. Só responder um negócio aqui, pessoal. Legal. Muito bom. Certo. Então eu acho isso. Roberto Games Dantas, querido amigo, caro Wagner, sofrendo com a fraqueza do NASA, que seria isso? Acho que não. Um fluxo limitado aqui no Brasil, nem sempre que a qualidade é precificado, né? Seria isso, poderia analisar a LCAM, ponto de entrada, claro. O BPAC, né? É aquela história que eu contei outro dia. Hoje, se eu tivesse um capital extra para alocar em renda variável, sem dúvida, a parte desse capital iria para BTG. Né? Aquela história, é bom comprar BTG a quanto? A 32? Ou é interessante comprar a 18? Né? É a mesma empresa vivendo problemas que nós temos no país, coisa e tal, mas você está comprando com quase 50% de desconto uma empresa que pode se multiplicar ao longo dos anos ou trazer um resultado impactante nas próximas semanas ou meses. Se você, hoje, né, principalmente depois do negócio feito com modal, a gente tem um duelo de fato aqui no Brasil, XP-BTG. E a ação da XP lá fora está numa condição parecida. Né? E ambas, na minha visão, são oportunidades. Mas se eu tivesse que escolher entre uma das duas, eu compraria BTG. Ok? E aí a LCAM. LCAM 3 é Locamérica. Né? A Locamérica desabou depois que perdeu essa LTA. Nós tivemos aqui uma simetria em A. Essa simetria em A trouxe o preço a 22,25. E ela abre a possibilidade de um A maior ainda com alvo a 19,62. Será, né? Essa barra seria uma exaustão ou uma barra start aqui, uma barra de ignição para trazer o preço aqui embaixo? É o mercado como um todo que dirá, né? Se tiver algo novo que traga o Ibovespa aí para cima, o mini índice, o BOVA11, é um ativo que vai reagir, é um ativo de fluxo, né? Caso contrário, pode cumprir essa simetria sim.
Eu acho mais provável que exista uma reação no meio do caminho, enfim. Nem tem ação em carteira nem nada, é mais uma opinião. Desculpem aqui. Roberto Games Dantas, esqueci de comentar, já que THSF poucos players mandando papel, estão martelando mesmo, é? A gente vai ver as carteiras daqui a pouco, né? Eu acho que tá tudo certo aqui. O Antônio Santos, boa tarde, mestre Wagner. Na quarta-feira muito se falou que o monstro do Leme, Flávio Gondim, do Fundo Pontal Sul, no qual ele é o único cotista, teria vendido 30 milhões de units do Banco Item via corretora BTG. Pergunto, com base em sua experiência, será que nos Estados Unidos o comportamento dessa natureza seria possível, sequer tolerado? Lá acontece muita coisa também, viu? A SEC é um pouco mais exigente que a CVM, mas é difícil também eles conseguirem controlar tudo, a não ser que tenha alguma reclamação formal, alguma coisa do gênero. O cara faz média de novo com bilhões, de repente tem chamada de margem e detona completamente o sistema. Talvez estivesse a termo, né? Ferrando todo mundo. Estraçalhou Prio, Eternit, segue maliciosamente derrubando outros ativos há tempos. Acontecia isso muito com o fundo GWI também, né? Pior você, mestre, nessa luta brava todos os dias, mostrando o caminho, ensinando o caminho, na pressão, honestamente, tipo de operação estilo bandido corre solto. Isso é verdade, no Brasil tem muita manipulação. Os mais conhecidos são Eike Batista e os irmãos Batista também, por coincidência, né? Está mesmo tudo certo, tudo bem com as regras do jogo da tabelinha da B3? Poderia comentar? Releve o calor do comentário? Não, você esteja sempre à vontade. Muitas vezes a gente vê no caso do Eike Batista e os irmãos Batista, CVM agiu. Tem que ter denúncia. Né? Tem que ter alguma denúncia para que a CVM, ou a CVM às vezes também quando nota algo, é que é muita coisa também com o crescimento no mercado, né? A CVM tem um verdadeiro desafio em mãos, né? Mas às vezes, se o camarada está a termo e ele precisa, ele tem que zerar um termo, por exemplo, ele vai detonar, né? Que é o que acontecia com o GWI. Então, no caso do Banco Inter, né? A mais líquida é BID 11, correto? A ação subiu forte dia 7, agora está em queda. Eu acho que é oportunidade, como eu vejo nos bancos em geral, nessas distorções abrem oportunidade. Vamos aproveitar e dar uma olhada em Prio e Eternit também. Eu acho muito pior esse negócio da margem das corretoras, né? Como que você precisa de 5 mil reais quase para operar um mini dólar e 4 mil e pouco para o mini índice e a margem para o day trade é 20 reais? Né? Isso é mais complicado. Matematicamente o investidor vai quebrar fazendo day trade, fazendo giro já numa margem dessa, porque qualquer vento é tempestade, né? No caso, às vezes ele acerta o movimento, mas uma pequena correção no meio do caminho tira ele do jogo. Então, eu acho também que a origem no capital que é colocado em bolsa, ela deveria ter um pouco mais de critério para que, por exemplo, não venha uma grana de um empréstimo, por exemplo, para fazer day trade. Isso daí é o fim de uma família, do investidor, ou uma grana que venha de um agiota, do empréstimo bancário, ou, por exemplo, da venda do automóvel da pessoa. Mas aí é uma questão estrutural, tal, que isso daí é mundo da fantasia, a gente trabalha no mundo real e tem que encarar o mundo real. Então, tanto o Prio aqui como Enalta, que são as minhas preferências, eu acho que são oportunidades melhores que a Petrobras. E vamos ver Eternit, Ether 3. É uma ação também que parece bem amigável, que convidativa para uma operação na ponta compradora. Tem o Pierce Line Pattern trabalhando na parte alta, então está bem interessante. Aí o nosso querido amigo Gelson Gomes da Silva, ele pede Eternit, que eu por coincidência vi, Cristal, que é o nome da nossa cachorrinha aqui. Inclusive a Cristal está perto de mim neste momento. Então vamos ver Cristal, uma empresa de pigmentos, né? É uma empresa que costuma trabalhar de forma extremamente técnica, passa por uma correção, naturalmente se houver a perda de 50 com 55 faz um pivô de baixa, mas olha, é aquela velha máxima que eu
sempre comento, uma coisa é comprar o ativo a 116, uma coisa é comprar pela metade do preço. Você pode comprar, colocar um stop abaixo da mínima recente, 51,80, bem curto. Se der certo, você ganha uma bolada, se der errado, você perde pouco. Né? A operação, o risco-retorno, ele vale bastante a pena na minha visão. E aí tem o NIP 6, que o nosso querido amigo pediu também. Né? A Unip é uma das ações que tiveram movimentos estrondosos, que vai ser comum, na minha opinião. Eu não compraria nesses níveis, mas quem compra eu colocaria stop abaixo da mínima de sexta, que é 91,61. Que ela tem espaço grande para cair, daria para trabalhar até vendido aqui, selecionar esse padrão. Vocês se lembram do mini índice, né, que eu falei na compra 102,980, queria ter uma reação legal, tá reagindo. Eu não duvido que até o fim da gravação ela esteja ali perto de 102,400, 102,500. E acho que volta na máxima do dia ainda hoje, ou perto disso até o final da sessão. Cara, eu não, raras vezes vocês me viram reclamar de alguma coisa, mas hoje estão torrando o meu saco, para falar o português bem claro, via WhatsApp. A galera tá voltando de férias, todos os assuntos possíveis e imagináveis, isso porque eu achei que eu tinha deixado tudo em dia. Desculpem eu desabafo, mas não tem outra palavra. Muitas pessoas acham que o mundo gira em torno delas e não gira, né? Mas vamos em frente, quando eu terminar aqui eu respondo tudo. Então, pessoal, o que é relevante, né, a gente comentar? Primeiro, mais uma sessão de compra por parte dos estrangeiros, quase 1 bi no dia 6. O negócio vai explodir. A qualquer momento, comparam quase 15 bi no mês de dezembro. Eu acho que todas as sessões de janeiro eles trabalharam fortemente comprados. Eu tenho, inclusive, o valor aqui. Eu tinha deixado anotado para passar para vocês. 2.674.613 no mês de dezembro. Então vamos lá. Grupo Soma fará recompra de ações, né? Será que está tendo alguma reação no ativo? Soma 3. Muito pouco. Mais uma ação que está sendo detonada, tem grande qualidade, mas não tem fluxo, né? Porque o dinheiro estrangeiro é um dinheiro velho, tem que vir dinheiro novo. A gente vai ver via fluxo cambial. Pode ser só uma troca de setores. Ó, Pfizer antecipará a entrega de 600 mil vacinas para criança em janeiro. Uma coisa é fato, né? O mercado, ele até coloca no preço a variante Ômicron, mas não da forma como eles esperavam. As bolsas americanas estão caindo muito forte. Então vamos fazer os estudos aqui, Ásia. Então, bolsa da China é um engolfo. Bolsa do Japão, se realmente o mercado pesar, pode tocar CLTA. Minério de ferro tem uma movimentação tímida, né? Uma perda de volatilidade, talvez algo que preceda um movimento mais forte direcional. Eu tô com uma tosse seca aqui. Já até comprei um xarope aqui. Eu fui comprar, pra vocês terem uma ideia, eu fui comprar o Abrilar. Na farmácia não tinha, só tem similares, não tem praticamente antigripal nenhum. Eu não estou gripado, não estou doente, muito longe disso, só que sempre quando tem uma mudança de tempo muito grande, afeta a minha voz, né? Como eu trabalho com a voz, estou sempre falando. Um pouquinho de tosse, mas está tudo certo. Já comecei a tomar o xarope. O xarope, apesar de ter um monte de letra trocada, ele chama Ar Livre. Dizem que é um concorrente do Abrilar, parece bom. Ontem eu estava com um pouquinho mais de tosse, já melhorou hoje, amanhã eu vou estar 100%. Títulos 10 anos norte-americanos para o alto e avante, uma mudança de rota
provavelmente coincidiria com o reinício aqui da tomada compradora das bolsas. A gente vê que o índice Nasdaq tem uma movimentação de queda bem intensa, né? O que chama atenção, o fechamento deste gap chama bastante a nossa atenção no índice Nasdaq. O S&P está aqui numa LTA, pode reagir a partir desta região, assim como o índice Dow Jones tem uma movimentação bastante intensa. Nós podemos, essa LTB, eu penso que não faz mais sentido traçar, nós vamos desenhar uma LTA conectando os últimos fundos. Com base nela, haveria até mais algum espaço para correção. Qualquer coisa diferente disso seria encarada como algo positivo. E aqui parece que tem um gap, né? 35.764, 35.782. Tinha um gap aqui que também foi fechado no índice Dow Jones. O VIX para cima, naturalmente, também fechou gap aqui, então pode começar a recuar. O BZQ, mais cedo ou mais tarde, vem nessa LTA na minha visão. O EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, na minha visão, desenha um triângulo descendente que vai ter a LTB rompida e vai inflexionar esta ETF brasileira negociada em Nova York. Reino Unido, correção absolutamente normal, tem espaço inclusive até o topo anterior. A mesma leitura, França, só que não respeitou o topo anterior, está na média de 21 num outro topo, marcado esse dia 8 de dezembro. Eurostock 50, uma correção forte, mas uma correção proporcional à alta que tivemos no curto prazo. Índice DAX também, né? Tem gap aqui para baixo, tem alguns topos aqui intermediários, vamos ver como é que reage na região. Bolsa da França na média de 21, eu já tinha visto, né? Topo anterior. E nós temos o ME, o meu pai aqui hoje está o computador mexendo sozinho. Vamos lá, eu mudei de mouse aqui. O MME, na minha visão, arma o rompimento de um pivô de alta aqui que será rompido no 1224. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, que no meu entendimento perderá essa LTA. Vai buscar essa LTA mais longa e a perderá e vai arrastar o dólar aqui para baixo. Essa é a minha teoria. Ibovespa em dólares também, no meu entendimento, armando um triângulo descendente, que é quando eu tenho topos descendentes e os fundos mais ou menos alinhados. E aí nós teremos o milho aqui. O milho, por inércia, está rompendo essa LTB, mas será que o milho vai ter força para fazer um movimento importante aqui, pujante? Eu, se tivesse comprado aqui embaixo, eu realizaria uma parte, pelo menos. Ok. Aí, faltou falar aqui da carteira ouro. É paulada, né? Ó, Grendene no fundo dos fundos, Sanepar também. O negócio precisa começar, né? Precisa acionar o martelo, ó. Semin tá na média de 21, eu penso que segura. Honey, para quem tá de fora, oportunidade. Tem um candle aqui que mostra alguma reação, a Piercing Line Pattern. Tem Rail, vamos ver o fechamento, né? Se tiver uma reação desses ativos até o fechamento, uma condição interessante. JHSF, agora é o momento de ter paciência. Ó, Natura, Pets, quem tem carteira é aguardar um pouco, ó, pode fazer um fundo duplo aqui em Pets, seria acionado a 14,52. Né, algumas ações escandalosamente baratas, devolveu a reação de semana passada. A Rapt não, está na parte alta do Marobuzu, isso é bem interessante, é positivo. Soja, região de oportunidade na minha visão, a boa safra. Só tem notícia boa a curto e médio prazo. Então está sobre uma LTA. Smart Fit também. É claro, né? Tem esses casos de Covid, afeta, mas muito barato. O mercado deve dar o benefício da dúvida. Gemat é a melhor opção do setor de varejo. Quando começarem, vão embora. BK, BR3, provável fundo duplo com eixo a 562.
Quando começar, a gente vai ver essas ações subindo 20%, 30% na semana. YDUC também, Santos Brasil, nem se fala. Essa daqui eu até comentei com meu filho, que vai reforçar as carteiras, que era uma boa oportunidade nesse patamar. Inclusive, acho que hoje não fecha perto da mínima, vai recuperar parte desta baixa. E o mini índice, nós comentávamos que provavelmente viria para 102.400, 102.500 até o fim da gravação. Aí está. Tá com mais pressão compradora que vendedora. Então essa baixa de 1%, quem sabe não fecha em alta ainda hoje. Eu acho possível, né? O fechamento foi 103.410. Eu não duvido que feche perto, acima de 103, perto do fechamento de sexta, não. Acho que tende a recuperar e buscar ao longo do dia a máxima da sessão a 103.405. Então um grande abraço a todos, uma boa semana, pessoal. Vamos em frente, firmes na luta. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Valeu!